Você já assistiu Harry Potter e a Câmara Secreta? Logo 3 dias depois de ter o primeiro filme lançado no cinema, o elenco voltou aos estúdios para filmar o segundo filme. Eles tinham tanta certeza que daria certo e felizmente deu. Chris Columbus voltou para a sequência e infelizmente esse foi o último filme de Richard Harris como Dumbledore. O filme tem bastante detalhe legal e até umas referências à cultura pop. Então eu assisti de novo Harry Potter e a Câmara Secreta e peguei cada detalhezinho que talvez você tenha perdido quando assistiu. Aproveita para dar um like e se inscreve no canal. Bora pro vídeo. O filme começa mostrando esse monte de casas aí. Falei no primeiro vídeo, mas vale a pena mencionar novamente, que as casas que aparecem no primeiro filme são de moradores reais, que recebiam até dinheiro para filmarem ali. Mas os moradores começaram a pedir mais dinheiro logo no primeiro filme, então a Warner decidiu meter as casas em um set, já para ninguém encher o saco. Eles poderiam ter recebido uma boa grana para filmarem ali na casa, mas acabaram sendo muito gananciosos, né? Diferentemente do primeiro filme, agora Harry tem um quarto e dá pra ver que tem várias coisas relacionadas à magia no quarto dele. Tem parada de Grifinória e tal, coisas que no livro estão todas guardadas dentro de um baú debaixo da escada, lugar onde antes era o quarto do menino Harry. Aqui na cozinha, na casa dos Dursley, perto desse telefone dá pra ver algumas taças, que se eu não tiver maluco, são das 4 casas de Hogwarts: Lufa-Lufa, Sonserina, Corvinal e Grifinória. Uma coisa que eu acho legal falar é o quão poderoso é o Dobby. Naturalmente, elfos já são bem poderosos. Eles, por exemplo, nem varinha mágica usam. Isso porque foram proibidos através de leis. Eles conseguem se teleportar sem fazer nenhum barulho, coisa que apenas os bruxos mais brabos conseguem, como por exemplo no primeiro filme mostra o Dumbledore aparatando sem fazer nenhum barulho, sem contar que no final do filme, que com apenas um estalar de dedos, o Dobby coloca o Lúcio Malfoy para correr. Esse carro aqui é um Ford Anglia 150E, modelo britânico dos anos 60. Modelo esse que ela escolheu porque um amigo dela tinha na adolescência. No meio do filme, na parte que o carro acaba salvando o Ron e o Harry das aranhas, o carro entra para a Floresta Proibida e nunca mais aparece novamente. A J.K. Rowling até pensou em trazer ele de volta para o último livro. Ele apareceria e defenderia o Ron de alguns comensais da morte. A cena seria o carro atropelando algum deles, batendo em uma parede, enterrando tanto os comensais da morte quanto o carro. Seria muito top e também seria um puta de um fanservice legal. Mas ela acabou desistindo porque acha que na floresta provavelmente o carro simplesmente parou de funcionar. O que faz sentido. Na vida real, lá em 2005, o carro usado nas filmagens simplesmente sumiu e reapareceu do absoluto nada anos depois, como se fosse mágica. E no filme foram destruídos 14 carros desse aí. Como você pode ver, a casa dos Weasley é meio que montada de pouco em pouco, como se fosse um em cima do outro. Conforme foram nascendo os filhos, eles iriam puxando um cômodo cada vez mais. No livro, fala que a casa se parece com um grande chiqueiro de pedra, e quem mora em chiqueiros são porcos. Por esse motivo, a produção do filme colocou alguns porcos aqui. Foi um easter egg bem legal até. Biboca diagonal. Harry acaba falando biboca diagonal aqui em português, querendo falar na verdade beco diagonal, e acaba parando na Borgin Burkes, lugar onde o próprio Voldemort, Tom Riddle, acaba trampando por um tempo. Foi daqui que ele pegou o medalhão de Sonserina e a taça de Lufa-Lufa, itens esses que viraram Horcrux. Aqui no canto também mostra o colar de Opalas, colar esse que aparece de novo em O Enigma do Príncipe, quando o Draco tenta entregar pro Dumbledore para tentar tirar a vida do velho, mas ele acaba amaldiçoando a Kate Bell. Essa mão que pega o Harry no livro fala que ela é perfeita para os ladrões, já que ela acende uma luz apenas para o portador dela. O nome dela é Mão da Glória. Logo depois do Harry ser achado, graças a Deus, pelo Hagrid nessa localidade um tanto hostil, que é a Travessa do Tranco, nessa vitrine aqui dá para ver uma coleção de livros, que parece ser a coleção de livros real do Harry Potter, mas não dá para ler direito, então vamos fingir que sim. Óculos reparo. Hermione repara o óculos do Harry, fazendo uma menção à primeira vez que eles se encontram no primeiro filme, no trem que leva eles a Hogwarts. Óculos reparo. A gente conhece também o Gilderoy Lockhart, que é interpretado pelo Kenneth Branagh, que dirigiu bastante filmes por aí, como por exemplo Morte no Nilo, Assassinato no Expresso do Oriente e o filme do Thor, de 2011. Pela primeira vez também aparece o Lúcio Malfoy, pai do Draco.
que foi interpretado pelo Jason Isaacs, que fez teste para pegar o papel do Lockhart, mas o diretor Chris Columbus disse para ele fazer o papel do Lúcio Malfoy. Ele nem queria fazer o papel do Lúcio, porque se pareceria muito com o papel de Capitão Gancho que ele fez no Peter Pan em 2003. Mas na hora ele não conseguiu falar não. Depois que a família dele descobriu que ele iria ganhar o papel do Lúcio Malfoy, eles convenceram ele a pegar o papel. Um detalhe legal é que inicialmente ele não teria o cabelo longo. O Lúcio só tem o cabelo longo porque o próprio ator disse para ele ter esse cabelo longo, porque assim ele não deixaria o cabelo cair no rosto dele, e para fazer o cabelo não cair no rosto dele, ele teria que andar sempre com o nariz empinado, ou seja, perfeito pro personagem dele. Quando o Lúcio reconhece os Weasley, ele pega o livro do caldeirão da Gina aí, e repara que só tem um livro, mas quando ele devolve, ele já devolve com o diário do Tom Riddle, que é o maior crux, e é daí que o Tom Riddle consegue controlar a Gina para fazer as paradas dele, abrindo a câmera secreta pro basilisco. Lembro que quando assisti pela primeira vez, né, no final o Harry fala com o Lúcio que ele teria colocado o diário nas coisas da Gina. Na hora eu voltei o filme para ver se isso realmente tava no filme, e realmente tá lá ele colocando. Puta detalhe da hora que eu deixei passar de primeira. O Harry e o Rony batem na parede e dá pra ver que a gaiola aqui acaba se abrindo. Logo depois mostra ela totalmente normal, como se nada tivesse acontecido. Vocês foram vistos por nada menos que 7 trouxas. O número 7 tem um significado importante aqui na saga de Harry Potter, já que em algumas culturas é um número mágico, e desde a antiguidade ele é considerado o número da perfeição. Alguns exemplos na saga: tem 7 livros, são 7 anos letivos em Hogwarts, 7 andares no castelo de Hogwarts, 7 jogadores em cada time de quadribol, 7 Horcruxes criadas pelo Valdemar, os Weasley, por exemplo, tem 7 filhos. Enfim, o número 7 não é à toa na saga, ele vive aparecendo e aparece nos outros livros também. De novo aqui a Susan Bones, filha do diretor Chris Columbus, Diabretes da Cornualha. foram inspiradas nos Gremlins, já que o diretor Chris Columbus foi roteirista do filme lá de 1984. No primeiro vídeo eu falo sobre o diretor não ter curtido tanto o CGI, e por mais que nesse filme aqui o CGI tenha evoluído bastante do primeiro para esse filme, com apenas um ano de diferença, esses bichinhos azuis aqui ficaram meio bizarros, né? Esse esqueleto caindo no chão e se quebrando todinho é uma referência a Jurassic Park. Ron vai mandar um feitiço no Draco, mas como a varinha dele tá quebrada e remendada com durex, o feitiço acaba se voltando para ele. E assim ele começa a vomitar lesma. Falam que na época teve muita criança no cinema vomitando vendo a cena, até porque elas tinham comido muito doce e isso também influenciou. E o que saía da boca do Rupert Grint não era realmente lesmas, mas sim um doce com um gosto muito bom. Então o ator até que gostou de filmar essa cena. Legal que essa cena, por exemplo, já prenuncia o que vai acontecer no final com o professor Lockhart, já que ele rouba a varinha do Rony no final para apagar a memória dos meninos e acaba ele mesmo perdendo a memória. Inclusive eu já te adianto que o final dele é triste, o bichão ficou internado sem memória para sempre. Até mostra uma cena pós-crédito, inclusive é o único filme que tem cena pós-crédito na saga. A primeira vítima do basilisco é a gata do Sr. Filch, a Madame Nora, e aqui também tem um prenúncio de onde seria a entrada da Câmara Secreta, já que aparece aqui, a única vez no filme, a porta do banheiro feminino, onde a gente descobre mais tarde ser o lugar que dá acesso à Câmara Secreta. Aqui de novo, o Rony tenta fazer um feitiço ali pra jogar no Perebas, e acaba não dando certo, e não porque o Rony é desastrado, mas sim porque o Perebas não é um rato realmente, e sim o Peter Pettigrew. Ao longo do filme dá pra ver que o uniforme do Rony eles são mais surrados do que o do Harry, Hermione e de outros estudantes. Como a gente pode ver no filme e nos livros, a família do Rony não tem tanto poder monetário e tem uma par de filho. Então ao invés deles comprarem um uniforme novo, eles vão pegando de geração em geração dos irmãos e passando para outra geração. Por isso que estão tanto surrado, foi de tanto usar. Harry, Hermione e Ron suspeitam que o Draco seja o herdeiro de Sonserina que esteja abrindo a Câmara Secreta. E para eles terem certeza de que é ele mesmo ou não, eles vão fazer uma poção chamada Poção Polissuco. Então a Hermione pega esse livro aí chamado Poções Mais Potentes para ver como que faz a poção. Só que do lado do livro tem um livro com o nome Tom. Já é um prenúncio de quem que seria o herdeiro de Sonserina, né? Tom Riddle, o Voldemort mais jovem. E aqui no livro também tem essa imagem aqui de uma cobra saindo da boca do cara, prenunciando também mais tarde o basilisco saindo exatamente da boca do Salazar. Essa cena aqui de quadribol é uma referência a Star Wars. Essa cena aí, ó. Inclusive tem até a mesma trilha sonora de Star Wars.
até porque John Williams foi quem produziu a trilha sonora dos dois filmes. E você deve se perguntar como que o Harry Potter tem tanto dinheiro. Essa bebida aqui, Skelligrow, que faz crescer os ossos, foi criada por um ancestral do Harry, o nome dele, Linfred Stinchcombe. E como a família dele fez um bom trabalho de geração em geração, Harry ficou com uma boa quantia de dinheiro por causa dessa poção. Apesar de estarem fazendo o papel de uma aluna adolescente aqui, a Murta que geme, a atriz que interpretou ela, Shirley Henderson, tinha 36 anos já na época do filme. Pois é, a questão do estúdio é que fantasma não envelhece nem cresce. Se eles colocassem alguém da idade dos adolescentes, nos próximos filmes ela pareceria crescidinha, mas como colocaram adulta, não iria mudar muita coisa. E foi por isso que colocaram ela. Fora que ela tava bem na época também, né? Quando assisti o filme pela primeira vez também, eu nem sabia dessa informação que ela tinha 36 anos. Achei que era uma adolescente mesmo. E a Murta que geme acabou perdendo a vida dela depois de sofrer bullying por uma menina chamada Olivia Hornby. Foi pro banheiro chorar e como a câmara secreta já havia sido aberta pelo Tom Riddle, ela acabou dando de cara com o basilisco e acabou perdendo a vida. Virou fantasma, assombrou a vida inteira da Olivia, a menina que fez bullying com ela, até que ela foi julgada pelo Ministério da Magia e mandada de volta pro banheiro de Hogwarts. Enquanto rolava essa batalha aí entre os professores e logo depois o Draco e o Harry, um câmera também aparece em cena. Olha ele aqui. Os caras simplesmente esqueceram o cara aí na edição do filme. O que o Harry fala pra cobra em cobranês aí é: deixe ele em paz. A J.K. Rowling inclusive fez um guia para ensinar os membros do elenco a falar a língua das cobras. Primeira vez que aparece a Fawkes, a Fênix do Dumbledore, e o mais legal é que, né, obviamente era um boneco animatrônico, até porque Fênix não existem. E como era muito bem feito, Richard Harris até elogiou falando que era muito bonito essa ave, que nunca tinha visto uma igual. Ele achou que era realmente de verdade e que ela se comportava super bem. O que ele não sabia é que era um robô. E quando falaram pra ele que não era real, ele mandou o diretor tomar naquele lugar. O Hagrid entra com esse galo morto nas mãos dele, querendo falar com Dumbledore. Isso é uma referência a uma cena do livro, onde o Hagrid acha os galos dele todos mortos, e quem fez isso foi a própria Gina, quando influenciada pelo Tom Riddle. Isso porque o som de um galo corvo mataria o basilisco. Até teve uma cena dessa gravada, mas não colocaram no filme, foi simplesmente descartada. O Harry e o Rony tomam a poção polissuco e já pararam para pensar o quão bom foi os atores de Crabbe e Goyle por terem interpretado o Harry e o Rony. Esse moleque foi bigode nessa cena. Lendo? Aham. Achei que não sabia ler. Essa frase foi improviso do Tom Felton. Quando o Harry tá mexendo no diário de Tom Riddle, ele tá em uma mesinha com uma luz bem na cara dele, que tá em cima da mesa. Quando ele vai ver a lembrança de Tom Riddle, a luz continua iluminando o rosto dele, na memória do Tom Riddle. Inclusive presta atenção nessa fala do Dumbledore pro Tom Riddle. Tem alguma coisa que você queira me contar? Não, senhor. É a mesma pergunta que ele faz pro Harry. Alguma coisa que queira me contar? Não, senhor. Mas diferente do Harry, que Dumbledore confia bastante nele, ele não confiava nem um pouco no Tom Riddle. Minerva fala de novas regras para os alunos da Grifinória aí, e fala que se não encontrarem um culpado disso tudo, eles teriam que fechar a escola. E a câmera, propositalmente, logo depois disso, mostra logo a Gina, que a gente descobre mais tarde ela sendo manipulada para fazer as paradas pro Tom Riddle. Harry e Rony seguem as aranhas para obter respostas, e eles decidem que querem comer os moleques. As aranhas, né? E aqui a gente vê que o Voldemort salvou a vida deles, já que na memória que o Harry viu do Tom, ele acabou vendo o feitiço que ele usou com Aragog para expelir a aranha. E aqui, com a aranha quase levando o Rony embora, provavelmente as aranhas pegariam os dois e tiraria a vida deles. Então sim, Tom Riddle salvou o Harry e Rony. Por assim dizer, o cachorro do Hagrid, o canino, acompanha o Harry e o Rony na floresta para falar com o Aragog. O cachorro na vida real gostou tanto dos atores de Harry e Rony que decidiu ser super protetivo com eles. Por exemplo, quando ele bateu de frente com o Aragog grandão, no caso o animatrônico, né, o robô, ele avançou e acabou arrancando uma das pernas da aranha, fazendo eles atrasarem um pouco a filmagem para arrumar a perna da aranha. E o motivo das aranhas terem tanto medo do basilisco é que eles têm 8 olhos. Se com 2 olhos o pessoal tá ficando petrificado ou morrendo, imagina com 8 olhos. Fora que eles não têm pálpebras, igual a gente que é humano, então eles não conseguem fechar os olhos. O nome do Tom Riddle completa um anagrama para Eu Sou Lord Voldemort, e muda de país para país o nome completo do Tom Riddle, para fazer sentido na tradução. John Williams
que já havia reutilizado uma trilha sonora que fez Star Wars, igual eu disse mais cedo, fez de novo aqui, só que dessa vez ele pegou de Indiana Jones A Última Cruzada, logo quando a Fênix derrama a lágrima dela no ferimento do Harry. Mesma coisa acontece em Indiana Jones, essa cena aí. Sim, Lúcio Malfoy estava pronto para matar o Harry ao vivo. E isso próximo do Dumbledore, ele ia meter uma Avada Kedavra, sorte que o Dobão da massa ali salvou o Harry na hora. Essa cena final, que a Hermione volta, era para ela abraçar os dois, né, o Rony e o Harry, mas a Emma Watson ficou com tanta vergonha de abraçar os dois na frente de todo mundo e pediu pro diretor ali mudar a cena. E acabou que ela só abraçou o Harry e ficou apenas no aperto de mão com o Rony. Enfim, esses foram os detalhes que eu achei. Caso você saiba de algum que eu não coloquei aqui, deixa nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal, deixa um like e um beijo.